Olá, meus caros. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma questão que tem causado bastante controvérsia entre as cidades aqui, especialmente no estado de São Paulo. Estou falando a respeito da definição do local onde deve ser pago o imposto sobre serviços. Vocês sabem muito bem, o imposto sobre serviço incide sobre todas aquelas operações de prestação de serviço. Ele é regulado por uma lei federal, que é a Lei Complementar 116, mas cada município tem autonomia para legislar dentro dos limites que essa lei federal impôs, definindo, por exemplo, questões como alíquotas. Então, o primeiro ponto dessa questão da definição do local da prestação de serviços precisa necessariamente levar em conta que o ISS sobre as atividades de prestação de serviço, ele não tem uma tributação igual em todas as cidades. Então você pode ter muitas vezes municípios até muito próximos um do outro, no qual num município um determinado serviço paga 5% de ISS e no outro município aquele mesmo serviço pagaria 2% de ISS. Isso tem levado em muitas situações, até porque antes da edição da Lei Complementar 116 de 2003, a diferença não podia, ou melhor dizendo, podia ser até maior do que essa. Eu estou falando de uma diferença de 5 para 2, mas antes dessa lei complementar existiam casos em que municípios tributavam a 5% e outros tributavam a 0,25%. Então isso fez com que muita gente tentasse encontrar algum tipo de planejamento tributário que permitisse pagar menos ISS, por exemplo, se estabelecendo em outras cidades. O tópico, então, da nossa conversa é tentar entender melhor como é que isso funciona. Essa mesma lei federal, que é a Lei Complementar 116, a qual eu já me referi, ela definiu quais são os critérios necessários para que nós saibamos aonde pagar o imposto sobre serviço. Então, essa definição ela levou em consideração algumas coisas. Primeiro, como princípio básico, a lei determina que o imposto sobre serviço deve ser pago no domicílio do prestador de serviço. Vamos com calma, porque isso é um princípio básico. O que é o domicílio do prestador de serviço? É o local onde este prestador de serviço reúne as condições necessárias para a execução daquele serviço. Então, por exemplo, no caso de um serviço de consultoria, é o escritório dele, onde ele tem computadores, pessoas, equipamentos necessários para a prestação de serviço. Então, este é o primeiro critério que a lei define. Outro critério que a lei define é que o ISS deve ser pago no local da efetiva prestação dos serviços. Nem sempre o fato da pessoa ter uma empresa num determinado endereço determina que ela prestou os serviços naquele endereço onde ela tem a sua empresa. Vou dar um exemplo muito crasso aqui, que é a questão da construção civil. Você, quando executa uma obra de construção civil e contrata uma empreiteira para fazer a obra de construção civil, não dá para dizer que ela fez a obra no endereço dela. Necessariamente ela foi até o terreno onde a obra estava sendo executada, até o canteiro de obras, e prestou serviços ali no canteiro de obra. Então, nesse caso, se paga o ISS no endereço do canteiro de obras. Existe um terceiro caso em que você tem dúvidas a respeito disso, em que você não tem uma necessária clareza sobre o assunto. Você contrata um determinado serviço que pode ter sido executado no endereço do prestador ou que pode ter sido executado no endereço do tomador. Não é possível definir com clareza. É nestes casos que normalmente acontecem problemas. Quando o prestador tem um endereço, digamos, na cidade de São Paulo e o tomador do serviço tem um endereço, digamos, na cidade de Cubatão, acaba havendo uma disputa porque São Paulo entende que aquele ISS é devido no endereço do prestador, que tem endereço em São Paulo, e portanto que é cobrado o prestador de serviço o imposto, e já Cubatão entende que o serviço foi prestado lá em Cubatão, e ele quer cobrar do prestador de serviço o ISS devido lá em Cubatão. Há casos até em que os dois municípios determinam a necessidade de retenção na fonte. Então, São Paulo paga o ISS aqui, mas Cubatão retém o ISS lá também, e o prestador acaba pagando 2 vezes pelo imposto sobre serviço. É uma pena, uma discussão muito grande com relação a isso e não há uma definição clara de como resolver esta questão. Mas eu tenho algumas sugestões para fazer. Se você é um prestador de serviço que vive essa situação de ter o endereço da sua empresa, o seu domicílio em um município e ter os seus clientes em outro município, existem algumas coisas que você pode fazer para minimizar o impacto disso. A primeira coisa que eu recomendo, e não só para quem vive essa situação, mas para todos os prestadores de serviço,
é que sempre exista um contrato de prestação de serviço entre você e o seu cliente. A existência de um contrato, ela tem diversos objetivos, além do objetivo tributário. Mas no campo tributário, particularmente, ele vai permitir que se esclareça a maneira como esse serviço será prestado. Então, neste contrato, você pode definir que o prestador de serviço se compromete ou não a prestar o serviço no endereço do tomador ou no seu próprio endereço, como é que será a dinâmica dessa prestação de serviço. Pode haver casos em que a prestação de serviço é mista, parte do serviço será feita no endereço do prestador e parte do serviço será feita no endereço do tomador. O contrato definindo todas estas questões pode servir como um instrumento jurídico de apoio para a sua empresa no momento de uma eventual necessidade de comprovação perante o fisco. Outra questão importante que eu recomendo é que antes de você fechar um contrato com os seus clientes, que você consulte a nós aqui ou diretamente as prefeituras dos municípios envolvidos para saber quais são as regras que essas prefeituras têm relativas à retenção de imposto. Se você tiver uma situação tal em que as regras forem muito rígidas, pode ser que você não consiga, num primeiro momento, fugir da retenção nos dois municípios. E você precisa considerar isso como impacto também no preço do serviço que você vai prestar. E uma terceira condição que eu recomendo a você é cautela. A cautela, ela se aplica no seguinte sentido: não é possível que a gente exagere nas definições que nós vamos considerar. Do mesmo jeito que eu disse, por exemplo, que um serviço de construção civil, nós não podemos querer considerar que ele foi prestado dentro do escritório de engenharia. Ele não foi, ele foi prestado lá no canteiro de obras. Você pode projetar isso para diversos outros serviços, como, por exemplo, cessão de mão de obra, para limpeza, para guarda, para vigilância, para manutenção. Esses serviços todos de cessão de mão de obra têm que ser prestados no domicílio do tomador e não do prestador de serviço. Então não adianta você querer manter o foco em economizar imposto, correndo risco posteriormente. Nos casos em que está definido claramente que o serviço será prestado no endereço do tomador, você tem que pagar o ISS lá no endereço do tomador. Nós aqui na contabilidade, quando recebemos e temos contato com as notas fiscais de serviço que você emite, nós não temos condições de avaliar se aquele serviço foi prestado no seu endereço ou no endereço do seu cliente. Então eu tenho um outro pedido para fazer. Sempre que você emitir notas fiscais de prestação de serviço, avise a contabilidade sobre o local onde esses serviços foram prestados, para que nós possamos fazer o cálculo e recolhimento do imposto de maneira adequada em conformidade com o local onde o serviço foi prestado. Adotando esses cuidados, você minimiza o risco de problemas, mas eu tenho que te dizer que, infelizmente, sempre você vai estar sujeito a algum questionamento. Então é importante guardar um arquivo dessa documentação envolvida na prestação de serviço, para no futuro poder fazer prova ao fisco dos locais onde ele foi prestado e de que forma foi recolhido o imposto. Todo cuidado nesse assunto é pouco. Muito obrigado.